doutor Ricardo. Então, eu vou pedir para vocês começarem, tá certo? Abrirem aí a apresentação para liberar vocês. Vou só procurar aqui onde é que vocês estão direitinho. Mas se quiserem, vocês podem começar. Vocês têm 10 minutos, tá ok? Depois a gente segue a nossa programação aqui. Perfeito, professor. Inicialmente, gostaria de agradecer a deferência de poder apresentar antecipadamente, contar com a sua compreensão. Na verdade, o tema que nos chamou a atenção, eu e do professor Antônio, é o assédio através da tecnologia nas relações de trabalho, um tema específico de Deep Nude e Deepfake. Na verdade, depois da Constituição Federal, a representatividade da mulher no ambiente de trabalho passou a ter um acolhimento maior. Então, na verdade, nós trouxemos aqui alguns índices que 36% das trabalhadoras dizem já ter sofrido preconceito ou abuso pela sua condição de mulher. E, na verdade, 76% já alegam ter passado por episódios de violência no ambiente de trabalho. Então, na verdade, o que nós trazemos é a construção e representatividade da mulher no ambiente de trabalho, afeita às condições das relações tecnológicas que os dias atuais nos apresentam. Então, na verdade, nós trazemos circunstâncias do Nude e Deepfake, que o doutor Antônio, com maior propriedade que eu, vai abordar, mas eu inicialmente queria apresentar a circunstância da valorização e da proteção e acolhimento da mulher no ambiente de trabalho. Ou seja, as grandes corporações hoje em dia elas já compõem nos seus quadros de representatividade dos oficiais de compliance, que são as pessoas responsáveis pela catalisação das reclamações, das queixas e denúncias. E dentro desse ambiente administrativo é feito um inquérito no âmbito corporativo para que sejam apuradas as responsabilidades e colocadas à disposição da parte para que ela possa decidir qual encaminhamento vai tomar. Então, nós podemos trazer essa evolução das relações corporativas, onde a mulher ela encontra especificamente pelo alto grau de vítimas ocorridas no ambiente de trabalho, ela traz a figura do Deep Nude e Deepfake como circunstâncias que passam a ser agravantes da relação no ambiente de trabalho, que até então elas estão representadas por um hiato normativo. E eu e o professor Antônio Gonçalves identificamos esta janela de oportunidade para que trazendo através dessa discussão e dessa apresentação acadêmica uma necessária reflexão da proteção da mulher no ambiente de trabalho. Só recordando, 36% das mulheres já alegam ter sofrido preconceito e 76% também alegam ter passado por episódios de violência no ambiente de trabalho. Então, na verdade, o nosso legislador, ele, pelas circunstâncias e pela evolução de proteção, ele traz essa oportunidade para nós, enquanto inclinados ao estudo, de que o ambiente de trabalho não pode ser um ambiente de facilitação para que seja disseminado essas condutas representadas pelo Deep Nude e Deepfake. Nós sabemos, hoje em dia, que vários são os exemplos citados de pessoas, de artistas, de atrizes, que veem os seus rostos representados e alterados pela inteligência artificial, isso tendo a circunstância da proteção e do benefício da dúvida pelo alto grau de exposição que tem nos meios de comunicação. Agora, nós não vemos de igual forma a proteção das vítimas no ambiente de trabalho. Então, na verdade, esse tema se mostrou atual, um tema relevante, um tema que vai se tornar presente e cada vez mais necessário a sua inclinação. Nesses termos, eu peço a permissão para passar a palavra ao professor Antônio, que com maior propriedade vai poder desenvolver sobre o Deep Nude e Deepfake. Bom, eu agradeço ao professor, primeiro, pela gentileza de nos conceder a abertura dos trabalhos, né, professor? Então, eu agradeço. Quero agradecer também ao doutor Ricardo Alves Bento pela paciência e pelo arrojo em querer escrever sobre esse tema que ainda não é tão difundido,
Mas o ponto central aqui, professor, se o senhor me permite, não é nem a questão do DeepNude e do DeepFake, que eu vou chegar lá já já. É a questão da evolução das relações de trabalho no ambiente laboral nos últimos anos. Então, nós sabemos que a relação de trabalho na década de 80, 90, para os anos 2000, 2010 e 2020, e principalmente para o pós-pandemia, houve uma evolução muito positiva. Havia, antigamente, a ausência de um maior regramento, de uma maior punição e, por que não dizer, de um controle das próprias empresas para o comportamento e para a relação de trabalho. Então, muitos casos de assédio no ambiente de trabalho aconteciam e o trabalhador ou a trabalhadora ou não sabiam identificar, ou isso era normalizado, infelizmente. Com a evolução e a reclamação e as denúncias se proliferando no espaço-tempo, as empresas começaram a adotar uma evolução do Departamento de Recursos Humanos, o RH, e a instalação do compliance, como o Dr. Bento mencionou. Então, o compliance é o local em que você faz a queixa quando assediado, seja digitalmente, ou moralmente, ou sexualmente. Você faz essa reclamação e aí cabe ao RH tomar as devidas providências com base no relatório da investigação promovida pelo compliance. Em geral, essas denúncias são anônimas e aí a apuração você pede a identificação, por quê? No âmbito penal, quando há a comprovação de um assédio moral, de um assédio digital ou de um assédio sexual, há a possibilidade da vítima fazer uma representação penal e propor uma ação contra o seu agressor, o seu assediador. Para isso, o compliance deve oferecer, juntamente com os recursos humanos, todo o seu suporte, mas ele não tem a capacidade postulatória de oferecer essa denúncia sem a vítima. Isso não existe. E aí, com a evolução dos meios digitais, esse assédio ele se ampliou negativamente. No ambiente de trabalho, nós temos, especialmente no período de pandemia, em que as pessoas estavam nas suas casas, e hoje ainda, parte da semana, em regime de home office, você tem comunicações em tempo real, seja em grupos de WhatsApp ou em canal específico do computador, e assédio pode acontecer. Só que, além do assédio, houve um desdobramento que é o cerne da nossa questão. É a criação digital de deep nude e deepfake no ambiente de trabalho. O que é isso? Eu vou dar dois exemplos, um de assédio e um de deep nude. Sobre o Deep Nude, tem a atriz que é conhecida de todos, a Paola Oliveira. Ela identificou a existência de mais de uma centena de fotos dela desnuda. Só tem um problema: não é ela, é o corpo de uma mulher não identificada, a qual colocaram, fizeram uma montagem com o rosto da atriz. E ela se sentiu violentada, assediada e buscou recursos para ter uma reparação penal sobre o assunto. Segundo exemplo, não sei a quantidade de pessoas que acompanha campeonato de basquete norte-americano, porém, o narrador da rede de streaming Amazon, o Rômulo Mendonça, ele é tido como um dos principais narradores daquele canal. E ele é a estrela, ou era a estrela do canal, especialmente nas transmissões de basquete, mas ele também fazia a narração de jogos de futebol. E ele e o comentarista fixo da equipe, Ricardo Bugarelli, eles faziam a transmissão das finais da NBA e eles foram responsáveis pela narração. E aí, um terceiro integrante, a repórter Alana Ambrosio, ela foi encarregada pelo canal de fazer a cobertura em loco.
e ela começou a se deslocar. As finais foram disputadas entre Nova York e San Antônio. E ela foi se locomovendo entre as duas cidades à medida que as partidas foram ocorrendo em um local ou em outro. Lá pelas tantas, a Alana Ambrosio fez um vídeo nas redes sociais agradecendo e expondo a vida dela e um breve relato de como foi ela chegar até aquelas finais e o quanto ela era grata por isso. O narrador e o comentarista fizeram um vídeo parodiando jocosamente a participação da Lana Ambrosio, a repórter enviada. E isso foi uma comoção, claramente um caso de assédio nas redes sociais e nos meios digitais, no ambiente de trabalho, evidentemente, e ela não se pronunciou, ela não fez nenhuma acusação ou queixa perante a Amazon, porém, a Amazon, não, oh meu Deus. Bom, a rede de streaming a qual eles pertencem, e o fato é que a emissora, é a Amazon mesmo, a emissora resolveu suspender a ambos do jogo 5 das finais. E por coincidência, no jogo 5 foi decidido o campeonato e eles perderam essa cobertura. Naquele dia, foi aberto, através do compliance, uma investigação por assédio à profissional em questão. E 30 dias depois, eles foram desligados da empresa, justamente por terem praticado assédio nas relações de trabalho. Então, para eu não tomar o tempo de vocês, porque já estamos chegando nos estertores do tempo que nos foi concedido, como temos a questão do Deep Nude e do Deepfake legislativamente hoje? O Deepfake, ele foi muito bem tipificado, especialmente pelo TSE. Ele é punido quando você utiliza a voz de um candidato ou o rosto e a imagem de um candidato para fazer um vídeo de nudez ou uma foto sem roupa, não importa se é homem ou mulher. E a tipificação eleitoral exclui a candidatura do envolvido, caso seja um concorrente, e também uma pena prevista no Código Penal bem elevada. O mesmo não resta a sorte na questão do Deep Nude. Por quê? O Deep Nude tem um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, ainda não aprovado, e o Congresso alardeia que o Deep Nude já é amplamente responsabilizado pelo Código Penal, o que não é verdade. Só tem um tipo penal, que é uma agravante do tipo de violência psicológica presente no Código Penal, dizendo que quando, em razão de Deep Nude ou de outro tipo de assédio digital, se for constatada uma violência psicológica a uma mulher, então a pena será aumentada pela metade. É insuficiente esse tipo de pena. No caso da Paola, por exemplo, ela se sentiu assediada, ela se sentiu invadida, mas você não tem como comprovar que ela teve uma violência psicológica. E aí você, evidentemente, vai fazer uma adequação para esse tipo penal, mas não há um tipo específico regulamentando de PNUD. Claro, há um vácuo legislativo sobre esse assunto. Já tramita dois projetos de lei há mais de 2 anos e nós logramos que isso seja aprovado quanto antes para proteger não só as pessoas de PNUD, pessoas conhecidas e nacionalmente conhecidas, como também proteger no ambiente de trabalho para que o RH e o compliance possam tomar as devidas providências. Professor, agradeço a gentileza, o carinho da acolhida e ficamos à disposição para se houver alguma pergunta antes de nos retirarmos. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração? Eu tenho só uma consideração aqui, na verdade, é mais uma curiosidade mesmo, porque assim, na minha visão, eu acho que o Deep Nude ele vai ser tipo uma espécie de deepfake, né? É uma subespécie, professor. Uma subespécie, né? Exatamente. E aí a minha dúvida era se no trabalho de vocês, não sei se vocês chegam a enfrentar isso, que eu não tive acesso ao texto, né? Mas vocês defendem que deveria existir outro tipo separado, tipo ó, deepfake e deep separado, ou se o deepfake deveria ser uma espécie, por exemplo, ter um agravante quando
o deepfake fosse especificamente deep nude, isso teria um agravante. Vocês chegam a enfrentar isso? Olha, professor, o senhor fez uma pergunta incrível, só tenho a agradecer. E, na verdade, quem fez essa separação foi a legislação. Então, a legislação eleitoral cuidou do deepfake com grande profundidade e não tratou do deep nude no deepfake. Então, para o deepfake no cenário eleitoral, por que isso? Houve uma denúncia há 4 anos atrás da reeleita deputada Tabata Amaral. Um adversário da deputada Tabata fez um deep nude que se tornou um deepfake, fez um vídeo, uma montagem dela sem roupa, claramente não era ela, mas colocou a cabeça da deputada e a voz da deputada fazendo palavras jocosas e querendo manipular a eleição. Com base nisso, há 4 anos atrás, a legislação eleitoral proibiu o deepfake e o tipificou, mas não separou do Deep Nude porque não o previu. E aí, o Congresso Nacional previu o Deep Nude, e aí o senhor, como sempre, matou a pau, né? O Congresso fez o trabalho incompleto, porque colocou exatamente como o senhor muito bem mencionou, como uma agravante para o tipo penal já previsto de violência psicológica. Mas ainda é um tipo incompleto, porque é uma agravante de um crime muito específico que é a violência psicológica. Não tem uma tipificação abrangente para, por exemplo, o uso de dipnude na relação de trabalho, ou dipnude como uma modalidade de assédio. Isso não tem uma tipificação penal. E, na verdade, professor, se me permite dizer, é justamente ao tratar das normas penais como direito material, não nos permite a analogia, que são condutas que têm, em princípio, bens jurídicos diferentes e merecem aquela individualização feita pelo legislador, como bem citado pelo doutor Antônio. Perfeito, meus amigos, eu agradeço a participação de vocês, né? Vocês ficam aí liberados para saírem quando quiserem, já que vocês têm a audiência, né? Podem ficar à vontade, tá certo? E a gente vai continuar com os trabalhos aqui. Obrigado, viu? A gente só pede desculpas, professor. Queríamos muito ficar com vocês, mas infelizmente o cliente paga a conta de luz, né? Perfeito, podem ficar tranquilos, não tem nenhum problema não. Muito Obrigado, obrigado, um professor. ótimo trabalho a todos, viu? Pessoal, vou falar aqui no microfone. Acabou que eu pulei aqui pro pulei para ouvir logo os colegas que precisavam sair, né? Mas voltando aqui para o que deveria ter sido o começo, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Marden, eu sou professor aqui do programa de pós-graduação da Universidade Cristo, né? Um dos professores. Deixa eu ver aqui, vou ficar aparecendo. Tá certo. Sou um dos professores aqui do programa de pós-graduação, vou coordenar o encontro da gente, esse painel especificamente, tá? Para todo mundo ficar sabendo, né? A ideia basicamente, né, é que vocês tenham até 10 minutos para apresentar. Uma vez feita essa apresentação, a gente vai ouvir para saber se alguém tem algumas considerações. Às vezes eu vou perguntar alguma coisa também, tá bom? E aí a gente vai avançar aqui. Já tivemos uma pessoa, pelo que eu estou entendendo, a gente vai ter mais 7 apresentações. Tem 6 listadas, mas uma pessoa vai apresentar 2 vezes. Tudo bem? Beleza? Marúzia, você é a primeira. A Beatriz não vai vir, eu acho que ela teve um compromisso, né? Você vai fazer a apresentação aqui na frente? Pronto. Pois você pode pegar aqui o microfone depois, quando você for fazer. Ah, já está aberto? E você pode conduzir. Vou botar na tela. Posso sair com. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marúzia Dias, eu sou estudante do mestrado em Direito da Unicristos. Esse trabalho eu desenvolvi em parceria com a minha orientadora, a professora Beatriz. Como o professor Carlos Marden falou, ela não pôde estar presente, teve um outro compromisso, mas eu trago para vocês o financiamento condicionado e coordenação federativa no Fundeb permanente.
Eu gostaria de apresentar só um pouco da evolução histórica do Fundeb, né? O Fundeb é o Fundo da Educação Nacional, um fundo que foi criado em 96 pela Emenda Constitucional 14, e lá quando ele foi criado, ele tinha um objetivo de quê? Compartilhar os recursos equitativamente entre os estados, certo? Considerando uma conta que ele faz o custo mínimo de um aluno numa escola pública do Brasil, né? E aí quando ele foi criado, ele foi focado com o objetivo de quê? Que todos os estados e municípios pudessem oferecer unidades escolares e educação para os estudantes. Nessa época, o fundo era focado só no ensino fundamental, né? E assim ele esteve de 96 a 2006. Em 2006, nós tivemos uma outra alteração constitucional e aí ele evoluiu para o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A educação básica no Brasil, ela compreende a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aí sim, o histórico de formação básica do Brasil está atendido pela repartição do fundo, né? O fundo ele compreende a contribuição de todos os estados brasileiros, certo? Tem uma composição, eu não vou entrar em detalhes, e aí ele é feito um cálculo para estipular o valor do custo mínimo de um aluno, quanto é que custa um aluno anual, hoje, em 2026, ele está de R$ 5.962,79. Então, o Fundeb ele permite que hoje cada município, que a gente faz o censo escolar, né? E através do censo, cada município, cada estado, ele diz a totalidade dos seus alunos. E há a repartição do valor do fundo de, no mínimo, R$ 5.962,79 por aluno, certo? Quando a gente chegou em 2020, houve uma nova evolução do fundo, né? Que aí a gente ouve muito aí na mídia a questão do Fundeb permanente ou do novo Fundeb, eles usam essas terminologias, né? O Fundeb ele evoluiu. Até aqui, então, qual era o objetivo? Era fornecer um valor mínimo que garantisse que os entes públicos pudessem ofertar atendimento aos estudantes, né? E aí, o Fundeb, até 2000, ele permaneceu com esse mesmo objetivo, ou seja, a gente pode fazer assim uma aproximação como uma mesada. Você entrega a mesada, que é aquela mesada que a pessoa, o seu filho, enfim, tem para se manter durante aquele ano, né? Aquele ano. E aí, com o Fundeb permanente, ele inverte, ele evolui essa questão de não só dar o dinheiro, né? Ele dá o dinheiro e ele estabelece condições, né? E aí ele traz 3 indicadores e modalidades de complementação, né? Que é o VAAF, que é o valor anual por aluno do fundo, que é essa mesma lógica aqui, o valor anual mínimo é 5.900 hoje estipulado, né? O VAT é uma segunda modalidade que ele entende o quê? Existe disparidade entre os estados, os recursos dos estados, os recursos do município, e eles têm lá uma estimativa dos municípios que são mais pobres. Então, os municípios mais pobres que estão dentro dos critérios estabelecidos, eles também fornecem a questão do VAT. O VAT hoje tem uma nota de corte de valor de R$ 10.193. Então, um município que ele está dentro desses critérios, ele recebe uma complementação a mais, que é o VAT. E o VAR, que é o valor anual de aluno resultado, que é o objeto do nosso artigo, né, que ele compreende como se fosse uma bonificação, né? O objetivo aqui do fundo é estimular a adoção de boas práticas, né, e a construção de uma cultura dentro dos sistemas públicos de educação. O VAR ele compreende 2,5% do valor global do Fundeb. E aí a gente pensa assim, 2,5% é muito pouco, mas é 2,5% de 370 bilhões em 2026. Então, é bastante dinheiro, né? E é uma coisa importante também para a gente dizer
E ele é um adicional. Quando ele veio aqui da evolução, né, teve uma evolução também do percentual. O percentual hoje do Fundeb é 23% de distribuição. Anteriormente era 18%, então a gente já compreende que esses 2,5% ele é uma bonificação. E aí mostra justamente os 3 critérios, né? O Fundeb permanente, ele redistribui, ele preza pela equidade e também pela coordenação institucional. Ele parte do financiamento, deixa de cooperar apenas como redistribuição e passa a orientar comportamentos institucionais. E aqui a gente traz as 5 condicionalidades do VAA, né? São 5 condições que o Estado ou o município ele tem que atender para receber essa bonificação, esse complemento do Fundeb, né? A questão da gestão escolar é o provimento da direção com critérios técnicos de mérito e desempenho, né? A escolha do corpo escolar, os gestores escolares, eles devem ser escolhidos através de critérios técnicos. A grande orientação deles é a questão da seleção de gestores, né? E aí muitos estados e municípios, eles fazem a questão de seleção técnica com prova, entrevista e avaliação. A gente pensa que não, mas isso faz um diferencial tremendo, né? Existe sim uma resistência, existe uma cultura da questão dos empregos, né? Dos empregos, das indicações. Então, assim, o objetivo é que a gente traga para o corpo técnico da escola profissionais mais capacitados, né? A avaliação nacional é a participação mínima de 80% dos estudantes nas avaliações. A gente tem avaliações sistemáticas, tem a nacional e aqui no estado do Ceará, que inclusive foi o pioneiro que inspirou essa questão da adoção para o Fundeb, né? A gente tem a avaliação estadual. Então, o que é que acontecia? As avaliações elas foram criadas justamente para a gente entender, dentro daquela turma, né, quem são os estudantes e quais são as carências que esses estudantes têm. As avaliações hoje elas são direcionadas para entender que o Carlos Marden, na quinta série B, ele tem uma deficiência em adição. E aí o professor vai trabalhar a questão da adição dele, né? Só que o que acontecia? Havia uma burla dessa questão das avaliações, porque, digamos que 20% daquela turma era uma turma muito boa e 70% não era tão boa assim, então no dia da avaliação, o que é que se fazia? Se pedia para a criança ficar em casa, ou então não aplicava a avaliação, né? Para garantir o VAA, a avaliação ela tem que ter a participação mínima de 80% dos estudantes avaliados. Então, isso garante que a avaliação seja mais fidedigna e realmente possa direcionar, né, para a aplicação de saneadores. A equidade, que é a redução das desigualdades raciais e sociais nos resultados, a colaboração federativa, que é o regime de colaboração formalizado, com destaque para o ICMS Educação. Ceará, mais uma vez, foi pioneiro, foi que inspirou, né, essa condicionalidade. A gente tem o ICMS Educação aqui no Ceará desde 2007, né? E 18% do valor do ICMS é direcionado para a educação. E a grande maioria dos estados não tinham, né, de 2020 até agora. Agora, em 2026, foi que todos os estados conseguiram editar. O último estado foi o Rio de Janeiro. Agora, em maio, ele editou a lei do ICMS Educação para o estado, né? E a coerência curricular. Existe as diretrizes básicas do currículo nacional, então, para a pessoa, o estado e o município ser beneficiado com a repartição do VAR, ele também tem que garantir que o currículo básico seja aplicado. Né? A gente pensa assim, 2,5% não é muito, mas quando a gente aplica dentro do valor e a gente traz... Ok, professor. E a gente traz para uma aplicação prática aqui, uma ilustração empírica de um município, a gente trouxe o município de Aracati, que é um município de médio porte aqui no estado do Ceará, né? A complementação total da União para 2026 foi 79 milhões, destes, 8 milhões, 106 foi relativo ao VAR, né? Então, a gente nota que realmente substancial, é um valor que vale a pena e que esse estímulo para a adoção de boas práticas é muito interessante para que a educação vá evoluindo, né? Porque o que acontece é que
o que a gente já entende, quem trabalha com educação ou quem tem filhos pequenos, né, que é a questão da instituição de uma cultura. Tanto a cultura, quando a gente está em casa, a cultura de estudar, a cultura de ler, como também as culturas institucionais, né? Aí que eu trouxe só alguns dados, eu vou passar, mas é só mesmo para a gente ter a noção realmente de como esses valores são importantes, são interessantes, né? Aí aqui a gente tem alguns índices, né, que de 23 para 2024, as redes elas já aumentaram a questão de seleções de critérios técnicos, né, para 27,3%. A gente está falando hoje em 2026 que as condicionalidades já estão todas empregadas e sendo exigidas, né? Redes de ensino como Teresina estão fazendo a seleção agora, pela primeira vez. Eu acho que já estimuladas por essa questão da bonificação dessa complementação, né? Teve uma queda da escolha exclusiva de gestores indicados também, que eles sugerem, esses dados sugerem o deslocamento institucional compatível com a hipótese do artigo, mas eles não autorizam que a gente afirme que a causalidade direta e exclusiva é o VAR, porque também teve outros fatores, como a intervenção do Ministério Público, né, da mídia, da sociedade, também tem um pleito muito grande em relação a isso, né? A gente entende também, a gente traz que um grande perigo é a questão somente da conformidade formal, né? Existem exigências, então eu lá como município vou e preencho aqueles requisitos dentro do sistema para poder receber os valores, né? Mas a gente também entende que a implementação real é importante, que ela está acontecendo, né? Que essa prática institucional reiterada ela estimula e consolida através de uma instituição, de uma cultura forte em relação a isso, né? E aí a gente entende também que é muito inteligente essa indução do Fundeb para as boas práticas e a gente entende que é um caminho de estimulação de políticas públicas, de adoção de boas práticas e da construção de cultura. É isso. 2004, 2024, são mais recentes. Números de? Aquele avanço até 2024 é o mais recente. Talvez não tenha 2025 ainda. A questão, professor, é que como a partir de 2020, né, entrou em vigor o novo Fundeb, e aí ele teve períodos, né, de até mesmo ao alcance dos 2,5% e dos 23% de distribuição, só foram alcançados agora em 2026, né? E o próprio MEC e o IFMDE, eles entenderam que existia uma dificuldade muito grande, embora eles oferecessem capacitação, toda a orientação, né? Eles entenderam que existia também uma dificuldade muito grande dos municípios, porque a gente entende que existem os 5 mil e tantos municípios no Brasil, a gente vê que existe todo tipo de disparidade, né? Disparidade, inclusive técnica, né? De corpo técnico. Então, ele foi dando também prazos prolongados. Então, assim, a gente tem essas avaliações, né? Para 2026, elas vão estar saindo agora, geralmente elas saem no segundo semestre. Setembro, outubro, a gente teria atualizações já em relação a isso. Obrigado, Carlos. Nada. Obrigada. Agora, eu estou em Medeiros. Até a próxima. Aqui, professor. Eu não me para a gente enviar o material para a próxima da coordenação. Trouxe um contrário, foi uma Como é teu nome? Sibéria. Sibéria. Não tem, mas se você quiser vir aqui abrir seu e-mail também, sem problema. Tá. Porque a Marusa fez aí, tá? Eu só peço que você venha antes do momento da sua apresentação. Quando te atrapalhar, porque se for mexer no computador, vai atrapalhar aqui, né? Você vai apresentar também? Não, Vai não. aqui não, no slide. Eu estou falando isso porque a gente originalmente tinha só 5 apresentações. Aí a professora Beatriz veio para cá, que é essa que a Marusa fez, virou 6. Aí entrou o pessoal, virou 7, e agora uma das pessoas vai apresentar 2 vezes, virou 8. Então a gente está com o tempo bem quadradinho, porque 4 horas começam todo o grupo, né? Então vamos tentar fazer direitinho, vai dar certo. Posso começar, professor? Pode. Colocar aqui o tempo para ter uma noção. Boa tarde a todas e
professor Carlos Marden. Eu vou apresentar para vocês o meu artigo, que eu escrevi em coautoria com o professor. O tema do artigo é a relação da decisão de saneamento prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil, e a relação dela com o modelo constitucional do processo. O problema da pesquisa é em que medida a decisão de saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil de 2015 efetiva o modelo constitucional de processo. E para que a gente possa entender isso, a gente tem que falar um pouco sobre a decisão de saneamento, que a gente vai abordar aqui, tanto no contexto do Código de Processo Civil de 73, como no contexto do Código de Processo Civil de 2015, e falar também um pouco sobre a evolução da ciência processual, até a gente chegar nesse momento do modelo constitucional do processo. E, por fim, no último capítulo, a gente fez o link entre essas duas coisas, né, que é o problema de pesquisa, que é em que medida essa decisão de saneamento, como ela é prevista hoje no Código de Processo Civil de 2015, efetiva o modelo constitucional do processo. Falando sobre a decisão de saneamento. A decisão de saneamento é sanear o processo, né? Sanear remete à organização. Desde o Código de Processo Civil de 73, já havia essa previsão do saneamento do processo. Lá nesse Código de 73, no artigo 331, era prevista a audiência preliminar. Essa audiência preliminar, no primeira redação do Código, ela abordava praticamente sobre determinar a produção de provas e... acho que era determinar a produção de provas e... tinha alguma outra coisinha... Na primeira redação, não, era determinar a produção de provas e designar a audiência de instrução, se fosse necessário. A partir de outras legislações que foram ocorrendo ali, ainda na vigência do Código 73, passou a viger também na decisão de saneamento a questão sobre delimitar questões de fato e de direito, ordenar, distribuir o ônus da prova, né, e ordenar a audiência de instrução, se fosse necessário. Era previsto também uma audiência de conciliação. Primeiro momento, ali no saneamento, era a tentativa de conciliação. Se essa conciliação não vingasse, né, não desse certo, ia para a determinação do juízo sobre os pontos controvertidos, as questões processuais pendentes e, se necessário, a indicação de audiência de instrução. Então, o que a gente vê aqui no Código de 73, existia, na verdade, uma autoridade do juiz nessa fase de saneamento. Na fase de saneamento era previsto, de certo modo, a participação das partes, dos sujeitos processuais ali envolvidos, ele era limitado à audiência de conciliação. E, a partir do momento que a audiência não desse certo, era por parte do próprio magistrado mesmo, que era delimitar as questões processuais e tudo mais. O que a gente percebe da mudança para a legislação de 2015 é que na legislação de 2015, primeiro que a audiência de conciliação ela não faz mais parte. A audiência de conciliação foi levada para o começo da fase ali ainda postulatória e no segundo momento, entre a fase postulatória e a fase probatória, o saneamento do processo. Não quer dizer que o processo não possa ser conciliado nesse momento, mas passou a não ser a parte principal porque a audiência de conciliação foi deslocada. Na nova redação do Código de 2015, ficou previsto, para a fase de saneamento, delimitar as questões processuais pendentes, as questões de fato e de direito, delimitar a distribuição do ônus da prova e também sobre a audiência de instrução. Fala também nos parágrafos, e esses parágrafos é o que eu gosto, a gente ressaltou bastante no artigo, seus parágrafos 1º, 2º e 3º. Nos parágrafos 1º, 2º e 3º, no parágrafo 1º é previsto que as partes elas podem solicitar ajustes e esclarecimentos quanto à decisão de saneamento. No parágrafo 2º, é previsto que as partes podem consensualmente delimitar quais são as questões de fato e de direito que vão ser julgadas ali naquele processo. E no parágrafo 3º, prevê a possibilidade também, caso haja uma complexidade da matéria, de ser designada a audiência de saneamento e que nessa audiência presencial ou virtual, as partes vão, junto com o magistrado, solicitar ajustes ou fazer esclarecimentos, demonstrar ali para o magistrado o que cada parte quer e entrarem, de certa forma, em consenso sobre o que vai ser feito na fase probatória. Então, a gente percebe uma mudança muito grande entre a legislação do Código 73 e a legislação do Código de 2015. E essa mudança, a gente percebe que veio para, como é que eu posso dizer? Favorecer a participação das partes, né?
favorecer que as partes tenham mais voz durante o processo, que as partes possam participar mais ativamente, que elas possam exercer o efetivo contraditório e, ao mesmo tempo, tirar um pouco dessa dessa unilateralidade do juiz, que no presente, até o Código 73, era ele quem determinava todas essas questões e as partes não tinham ali liberdade para poder discutir sobre elas. Isso tudo é o que está na lei, né? Mas a prática a gente vê que não é bem assim ainda. Em que pese isso esteja previsto na legislação, a gente vê que na prática essa fase de saneamento ela não é feita de acordo com o que está no código. Acredito que se as pessoas exercerem, enfim, advocacia ou serem servidores, a gente vê muito que essa fase de saneamento ela se limita à questão do despacho de provas, né? Que o magistrado intima as partes para produzir provas. São alguns poucos magistrados que fazem essa questão de delimitar questões de fato e de direito, e raríssimos os magistrados que fazem essa questão da audiência de saneamento. E a gente vê, né, pelo que a gente fala no artigo, que essa tendência, de certa forma, ela remonta à evolução da ciência processual. E aí, agora, falando um pouco sobre a ciência processual, até chegar ali no modelo constitucional do processo, a gente vem da ciência processual, que remonta ali do século XIX, e com a ruptura, né, que foi proposta por Oscar Van Bulloff, né, professor? Que ele fala sobre a teoria da relação jurídica. Essa teoria propõe a separação entre o direito material e o direito processual, e ele fala que o processo na verdade, um conjunto de atos ali das partes, né, em prol da aplicação da lei. Essa teoria ela vem sendo amadurecida ao longo do século XX por alguns italianos, que a gente pode citar Chiovenda. Essa teoria chega ao Brasil com um italiano chamado Hélio Tuliban, que ele vem para o Brasil trazendo essa ideia da teoria que a gente chama de teoria instrumentalista do processo. Essa teoria instrumentalista do processo, ela fundou a Escola Paulista, e a teoria instrumentalista, ela fala muito, né, assim, os adeptos dela, eles entendem pela uma questão intervencionista do judiciário, do magistrado, né? Um dos autores mais conhecidos dessa teoria instrumentalista é o Cândido Rangel Dinamarco, que eu acredito que é conhecido de todos, né, um dos grandes doutrinadores, e que o Cândido Rangel Dinamarco ele tem uma definição de que o processo é um instrumento de jurisdição para a realização dos escopos metajurídicos do Estado. E quais são esses escopos? Os escopos sociais, políticos e econômicos. Então, ele entende que o processo está ali para educar as pessoas. O juiz está ali, o processo como um todo é como se fosse algo público para educar a sociedade quanto aos seus direitos e deveres. Essa teoria, ela é muito comumente praticada no Brasil, e a gente entende que é ela que fala muito sobre a questão de duração razoável do processo, de que o processo tem que ser... Os magistrados têm que julgar o máximo de números de processos possíveis. Então, é uma teoria que ela ainda é aplicada aqui no Brasil, bastante comum aqui no Brasil. Existem muitos doutrinadores que são adeptos a essa teoria. E aí vem também, como ruptura dessa teoria, tem a teoria instrumentalista. Essa teoria instrumentalista, ela vai dizer, basicamente, que o processo ele não é um instrumento para o Estado exercer seu poder. Na verdade, o processo ele é para garantir que aquelas partes, vai ser assegurado às partes, os sujeitos interessados, as garantias constitucionais. Todas as garantias que falam sobre o processo estão colocadas na Constituição devem ser garantidas pelo juiz. Então, ele está ali para garantir essas questões constitucionais. Então, quando a gente vem da teoria instrumentalista para essa teoria do modelo constitucional do processo, a gente vê, na verdade, que o que é o modelo constitucional do processo propõe? Que as garantias sejam respeitadas. Entre essas garantias, contraditória, ampla defesa, fundamentação das decisões, imparcialidade, publicidade, duração razoável do processo. E aí, linkando, fazendo o link já encerrando a apresentação, fazendo o link com a decisão de saneamento, que é o proposto no artigo, é falar que
quando a gente olha para o processo, nessa concepção do modelo constitucional do processo, a gente vê que o legislador, quando ele fez as alterações para o Código de Processo Civil de 2015, ele propôs que a maior participação das partes, a maior intervenção das partes, a maior fundamentação da decisão por parte do magistrado. Então, quando a gente vê os parágrafos, né, que eu citei, a possibilidade de solicitar esclarecimentos, fazer ajustes, requerer ajustes, a possibilidade de consensualmente as partes delimitarem questões de fato e de direito, e que o juiz também vai estar ele vai estar vinculado a isso, a possibilidade de fazer uma audiência de saneamento, onde as partes e o magistrado vão fazendo ali a construção desse processo, a gente vê que essa mudança legislativa, ela se aproxima dessa efetivação do modelo constitucional do processo. Mas, infelizmente, na prática, o que a gente percebe é que isso não foi totalmente concretizado. A gente vê que existe uma evolução, e acredito que as coisas vão evoluindo mesmo, mas a gente vê que, no presente momento, ainda não atingimos a questão do modelo constitucional do processo. Então, o artigo a gente finaliza dizendo que, sim, de fato, a decisão de saneamento prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil, ela é, sim, um meio de efetivação do modelo constitucional do processo, mas que ainda estamos um pouco distantes disso na realidade prática. Portanto, não se trata mais de uma questão legislativa, mas sim uma questão cultural dos próprios, enfim, da própria judiciário, que entendemos que é um pouco, muito ainda influenciado pela teoria instrumentalista. Acho que basicamente é isso. Eu tenho uma pergunta, né, que eu ajudei a fazer o artigo, mas se alguém quiser colocar alguma coisa, quiser fazer alguma informação. Não? Não? Ok, obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Próximo artigo aqui, doutora Cibele Carvalho e Mônica Mota, é isso? Mônica Mota? Cibele Deixa eu só Carvalho. colocar aqui. Você pode ficar aqui. Tem um passador? Tem. Não, eu passo para você, se você Aqui, quiser, ó. eu pedir assistente. É seu, é? Ah, desculpa. Pensei que fosse da... Não, eu de assistente aí. Como é que eu boto aqui? Ele colocou aqui, você Por favor. Isso aqui é atrás. Vamos ficar na mão. Pronto? Só? Que horas são, Roberto? Certo. Boa tarde a todos, a todas, né? Na verdade, só tem o senhor como representante do sexo, do gênero masculino. Boa tarde, meu nome é Cibele. Escrevi esse artigo juntamente com a professora Mônica Mota Tassini. Eu sou aluna do doutorado da Unifor e esse semestre iniciei a docência lá na Unicristos da Parquelândia. Então, hoje componho o quadro. O objeto do artigo é trazer a condição peculiar de desenvolvimento de crianças e adolescentes na era digital e trazer também a educação para os direitos humanos na escola. E a ideia central do artigo, dentro desse contexto, é trazer que hoje crianças e adolescentes vivem a era digital. Nós não podemos nos afastar dessa realidade que já está batendo nas nossas portas. É impossível proibir o acesso, o que a gente pode é reduzir os danos. Então, principalmente adolescentes, eles estão absolutamente inseridos dentro do contexto da era digital. Então, hoje, 93% das pessoas entre 9 a 17 anos estão inseridas nesse contexto e usam redes sociais, usam aplicativos, usam jogos eletrônicos. 83% deles usam pelo próprio celular. Então,
é uma realidade que a gente não pode se afastar. Então, os adolescentes e as crianças estão inseridas na era digital. Usam o WhatsApp com maior frequência, TikTok e Instagram também como as redes sociais de maior incidência de adolescentes. Facebook não é uma realidade bem diminuta para adolescentes, inclusive acho que eles nem têm conta nessa rede social. E trazendo ainda dentro do contexto, ano passado, em 2025, o influenciador Felca trouxe diversas denúncias, né, em um vídeo que viralizou, só no YouTube tem mais de 52 milhões de visualizações, e ele trouxe diversas denúncias acerca da sexualização e da adultização de crianças e adolescentes nas plataformas digitais. E a partir desse vídeo, houve uma unanimidade, difícil de acontecer no Congresso Nacional, mas praticamente o projeto de lei que estava tramitando há muito tempo, tramitou de forma muito rápida a partir desse vídeo e foi aprovado, que virou o ECA digital. Dentro desse contexto, só de janeiro a julho de 2025, existiram 49 mil denúncias num canal que é o SaferNet Brasil, trazendo casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na rede, né, nas plataformas. Após o vídeo do Felca, esse número deu um salto, houveram várias denúncias, várias reclamações acerca de vídeos e plataformas que exploravam de alguma forma crianças e adolescentes nas redes sociais. Ainda em pesquisa recente, agora da Unicef, de 2026, publicada, 1 em cada 5 adolescentes de 12 a 17 anos já se disse vítima de abuso ou exploração sexual facilitada pela internet. Então, é um número muito alto e que a legislação, que no caso é o ECA Digital, que é a Lei 15.211 de 2025, ela entrou em vigor em 17 de março de 2026, ou seja, tem uns 6 meses apenas. E o artigo, ele propõe o seguinte: existe a realidade concreta, que é esse número que que a gente trouxe, no tocante a ser uma realidade, as crianças e adolescentes estarem vivenciando redes sociais. Existe a lei, que é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que estabelece deveres das plataformas digitais de retirarem imediatamente os conteúdos que sejam abusivos, que incluem cyberbullying, exploração sexual, incentivo à automutilação ou ao suicídio. Todos os danos que, né, o conteúdo que possa, de alguma forma, causar danos a crianças e adolescentes nas plataformas, essas plataformas têm o dever de retirar e, se for crime, comunicar imediatamente às autoridades competentes. E aí, o objeto de pesquisa, né, desse artigo é dizer, ok, temos um contexto, temos uma legislação, mas como trazer isso para a realidade prática? E como trazer a escola para efetivar essa proteção na era digital, né? A proteção integral. Nós sabemos que no artigo 227 da Constituição diz: a família, a sociedade e o Estado têm um dever de proteger crianças e adolescentes de todo tipo de violência, discriminação, negligência. E nesse contexto, a escola entra tanto como Estado, como também como sociedade, nesse parâmetro de proteção. E aí a questão de pesquisa é como a educação para os direitos humanos na escola pode proteger crianças e adolescentes na era digital. E a proposta inicial é exatamente trazer uma cidadania digital dentro das escolas, incluindo ensino fundamental e, prioritariamente, o ensino médio. E por que essa cidadania digital para os direitos humanos na escola? Porque nós sabemos que muitos adolescentes praticam o cyberbullying nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no TikTok, e
muitas vezes, algum deles, né, por desconhecimento ou por excesso de confiança, ou até mesmo pela imaturidade própria da idade, os adolescentes acabam compartilhando fotos íntimas e com amigas ou amigos ou namorados, e essas fotos íntimas, a partir de uma quebra de confiança, pode, eventualmente, estar em grupos de redes sociais e causar um dano psicológico sem tamanho, inclusive automutilação e suicídio. Então, trazer essa ideia da educação e da cidadania digital é uma proposta para efetivar o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Trazer, já em considerações finais, né, trazer que o ECA Digital é um marco normativo relevante, é uma legislação que regula plataformas digitais. No mundo, é uma legislação que é referência, mas que a gente precisa trazê-la para a prática, não só notificar as plataformas digitais, como também trazer a família para essa educação digital, para essa cidadania digital, como também as próprias escolas local, onde as crianças e adolescentes vivem e convivem por muito tempo. A educação para os direitos humanos, ele promove a cidadania, esse senso crítico, e também opera como condição de possibilidade do próprio uso das redes, né, do desenvolvimento digital. Trazer aqui que o Ministério Público, né, eu sou integrante do Ministério Público, o Ministério Público tem um programa chamado Previne, que é um dos programas que trata de prevenção de violências nas escolas, que a partir desse programa existem comissões em todas as escolas públicas. Algumas escolas privadas não aderiram ao programa Previne, mas nas escolas públicas dos estados e municípios existem essas comissões, e a função da comissão é receber notificações de toda e qualquer violência contra criança e adolescente. E sabendo que o cyberbullying e o aliciamento, a exploração sexual são formas de violência, trazer também esse programa como uma forma de articulação da escola para essa cidadania digital. Utilizar já um programa existente, que já tem uma capilaridade enorme. Todos os 184 municípios do estado do Ceará aderiram ao programa Previne, né, no âmbito, obviamente, das escolas públicas. E esse programa pode, sim, trazer uma viabilidade prática para essa cidadania digital, que é tanto para professores, pais e alunos. Aqui tem as referências, a lista completa está acessível, caso queiram. E agradeço aqui tanto a Unicristos como a Iberoju, aos moderadores, né? Enfim, agradeço a atenção, espero ter cumprido os 10 minutos. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Não, foi eu falando. Sibeli, eu vi aí, que colocou algumas referências, entre elas a era do capitalismo de vigilância, né? Mas assim, claro, depois que eu li 2 livros, eu não sei se tu já leu. Um chama A Máquina do Caos, do Max Fischer, Não, não li. que a tese principal desse livro, essencialmente, é dizendo o seguinte: normalmente nós tratamos o problema das redes sociais como sendo um problema de que as redes sociais viram palco para pessoas que são radicais ou têm condutas antissociais devidas, digamos assim. Mas a tese dele é que, na verdade, a rede social não está dando um palco para essas pessoas, ele está efetivamente criando essas pessoas. As redes sociais estão não apenas dando palco, como estão criando pessoas com condutas extremas nas redes sociais. E o segundo livro é um livro chamado A Geração Ansiosa. Não sei se você já leu, do Jonathan Haidt, né? Sim. Jonathan Haidt, para mim, é o maior psicólogo comportamental do mundo, sim. E é um dos caras que tudo que ele escreve vale a pena ler. Esse livro dele é exatamente sobre qual o impacto das redes sociais em crianças e adolescentes, especialmente nas mulheres, mais do que nos homens, né? Nas meninas, mais do que nos meninos. Depois que eu li esses 2 livros, eu tenho uma tendência não fechada, mas a achar que isso aí deveria ser para mim. Não existe maneira saudável de consumir
rede social, entendeu? Eu sou um cara liberal, tá? Antes que pense que eu sou anarquista, ou assim, ou tirano, nada disso. Eu sou liberal. Mas eu sou liberal para tudo, né? Tem a cabeça madura. Então, se o cara quiser ir lá, né, e consumir de uma maneira indevida, beleza. Mas para criança e adolescente, depois que eu li esse livro, eu tenho uma tendência a pensar que você trata tipo um cigarro ou álcool. Você não pode, não existe nível de consumo seguro de consumo de rede social, entendeu? Uhum. É só uma reflexão, porque às vezes eu acho que a própria lógica da rede social ela é tão deletéria para quem está ali amadurecendo ainda, até, às vezes até para quem já é maduro, né? Mas para quem está amadurecendo mais ainda, eu fico na dúvida se realmente é possível investir alguma quantidade de energia e resolver o problema sem ser impedindo o acesso, como você tem que impedir o acesso ao álcool, ao cigarro e a outras coisas, né? Até determinada idade, mais ou menos a minha. Existem países que é proibido até 16 anos, né? Aliás, só é permitido criar rede social a partir de 16 anos. No Brasil, não, né? Existe ainda essa flexibilidade. O Eca Digital veio para dizer que pode criar, porém tem que ter a vinculação com o pai, o responsável, né? Na rede social. E dentro desse contexto também do Eca Digital, recentemente a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela suspendeu a plataforma Discord, que é uma das piores que existem para adolescentes, crianças e adolescentes, porque uma menina foi incentivada a praticar automutilação e até o suicídio em live, então em transmissão ao vivo. E a partir disso foi feita essa suspensão pela ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então assim, é aquela questão, né? O risco é enorme, são exposições muito fortes, muito graves, tanto de questões psicológicas como questões de crimes mesmo, né? O cyberbullying é um crime, o aliciamento de menores também, mas, de outro lado, a realidade pipoca praticamente na nossa vida, né? A gente não... Tem pais que tem o celular como fonte de entretenimento, de lazer para a criança. Então é uma realidade que é difícil. E principalmente as crianças mais vulneráveis economicamente. São as que mais sofrem. A gente pensa que são os mais ricos, mas não. Os mais vulneráveis socioeconomicamente são os que mais sofrem, porque não tem outra opção de lazer, a não ser o celular. Obrigado. Obrigada também, agradeço. Agora o artigo aqui são 3 pessoas, né? A professora Mônica não está aqui. Então, Roberta Ponte Marques Maia. É você, Roberta? Tem a apresentação para colocar também? Então, peraí, você pode ficar à vontade aqui, colocar a sua apresentação. Professor, a minha online, né? A minha última. São 2. Certo, você é o Paulo, né? Eu sou 2. Ah, tá certo. Vamos já chegar lá, na Roberta aqui, tá bom? Aqui, né? Esse aqui é o seu. Agora a apresentação. É isso, né? Né? Democracia. Você sabe colocar aí na apresentação? Deixa eu só ver uma coisa. Essa... Deixa eu colocar na apresentação. Não, estou vendo maximizar, tá? Eu maximizar. Você consegue colocar ali. Pode falar. Se ninguém mexeu, tem a pontinha, né, dele. Aqui, ó. Aí você pode ter você.
Esse Vai aqui. você achar mais sensual. Dá para botar aqui, não? Esse chama. Alô? Pronto. Prepare que a professora de lá ouvir. Alô? Vocês estão escutando? Você colocou no canto normal aí. Pessoal, boa tarde. Esse meu artigo aqui, juntamente com a professora Mônica, que também não pôde comparecer hoje, em razão de compromisso, né, já agendado anteriormente, eu acho que tem tudo a ver com essa sala, né, que é uma sala só de mulheres, certo? Então, o título aqui é O título aqui é Democracia e Representação Política, a subrepresentação feminina na Câmara Federal Brasileira. Então, assim, a equidade de gênero se configura como um dos principais desafios das democracias contemporâneas. E ela foi incluída pela ONU como um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a ODS 5. Certo? Então, muito embora nas últimas décadas tenha havido várias ampliações normativas, tanto no plano nacional como internacional, persiste ainda a subrepresentação feminina nos espaços políticos, certo? Então, na Câmara dos Deputados Federal, nós vamos verificar como há essa subrepresentação feminina. Então, na última eleição, em 2022, foram eleitas 91 mulheres, certo? Cerca de 1/5 da composição da Câmara dos Deputados. Segundo o ranking também global, mundial, o Brasil está na posição 138ª posição em relação à representação parlamentar feminina. Então, voltando aqui um pouco assim na história, a democracia grega, ela excluía as mulheres, certo? E a democracia contemporânea, ela veio consagrar o quê? O pluralismo, a inclusão, a proteção das minorias, certo? Então, assim, a democracia contemporânea, ela não pode ser encarada apenas como governo da maioria, porque essa posição majoritária, ela só vale o quê? Se ela estiver respeitando os direitos fundamentais, a inclusão social e a proteção das minorias. Então, com base nesse contexto, como é que eu passo aqui? Não passando, não. Tenta aí, vai. Tenta agora. Então, com base diante desse contexto, o problema de pesquisa se resume a subrepresentação feminina na Câmara compromete a plenitude da democracia da democracia representativa brasileira, certo? Então, a justificativa é que a ausência significativa compromete essa legitimidade. Os objetivos são analisar essa subrepresentação feminina parlamentar à luz da teoria democrática e do princípio da igualdade material. E os específicos são identificar a evolução histórica do conceito de democracia, examinar os fundamentos normativos internacionais e nacionais sobre a equidade de gênero, avaliar a eficácia também do modelo atual de cota de candidatura. Então, a metodologia aqui foi uma pesquisa documental em dados divulgados no site do TSE, com foco nas eleições gerais de 1994 a 2022. E por que houve esse recorte aqui, de 94 a 2022? Porque em 97, nós tivemos, na legislação brasileira, foi incluída a cota de candidatura de 30%, certo? Então, por isso que a gente vou fazer esse recorte aqui de 94 a 2022, para a gente poder analisar essa evolução. Então, não estou falando de reserva de vaga, até porque isso não existe na nossa legislação. Estou falando de reserva de cota de candidatura, certo? Que foi de 30%. Então, assim, nesse sentido, a igualdade, ela assume uma enorme relevância, a igualdade política. A nossa Constituição Federal, ela afirma, no seu artigo 1º, que o Brasil se constitui um Estado democrático de direito, e que tem como fundamento do quê? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Vou passar aqui para o próximo. Então, aqui
eu estou mostrando a evolução das mulheres. Para cá, para facilitar, eu ia para o outro lado. Pronto, a evolução. Então, que desde 94, a gente verificar aqui que 94 o percentual foi de 6,2%, e em 2022, né, o percentual já foi de 17,7%. Então, houve um aumento? Houve, certo? Mas foi um aumento o quê? Um aumento muito gradual e muito reduzido, certo? Então, a cota de candidatura de 30%, ela não foi capaz de garantir a paridade, né, uma participação efetiva das mulheres, certo? Então, nós temos hoje um PL, desde 2021, que está em tramitação no Senado Federal, e que ele garante o que, esse PL? Ele continua garantindo esses 30% da cota de candidatura, mas ele também estabelece 20% de reserva de vagas na Câmara. Esse PL é um ponto de partida, né? Porque ele ainda está muito longe de alcançar a paridade. Porque ele está trazendo aí, se for aprovado, que ainda está no Senado, uma reserva de apenas 20% das vagas, né? E o ideal seria aí pelo menos 40% a 50% das vagas, né? 40% conforme a resolução. O CNJ tem uma resolução que nos tribunais de segundo grau tem que ter pelo menos 40% de mulheres, né? E com essa resolução, que ela foi de 2023, houve realmente um aumento. Vários tribunais estaduais, né? Eles são obrigados a cumprir essa resolução, fazendo listas exclusivas femininas. Tem a lista mista e tem a lista exclusiva feminina. Então, a gente poderia ir adotar esse percentual de 40%, que eu entendo que já é um percentual razoável, certo? Para a gente poder conseguir atingir essa paridade. E a questão de atingir essa paridade também, além da cota, tem que haver também uma mudança estrutural, né? A mulher é sobrecarregada com o trabalho de cuidado. Tem a questão da violência doméstica, da violência de gênero, né? Trabalho com os filhos, a questão remuneratória. Então, a gente precisa também, não basta só as cotas, mas também é necessário haver essas medidas redistributivas, né? De acordo com a Nancy Fraser, né? A gente precisa o quê? De reconhecimento, representação e reconhecimento, redistribuição e representação. Então, não basta a política de ideias, defender os direitos das mulheres, mas a gente precisa de uma política de presença, de mulheres que estejam representando. Então, para finalizar aqui. Então, concluindo aqui, a democracia ela evoluiu de uma participação na vida política que excluía a figura feminina ao conceito pluralista. No Brasil, as normas que garantem essas cotas, né? E também teve essa reserva aqui de 30%, que também foi muito importante, do fundo partidário, e aí em relação à questão da propaganda, elas mostram-se insuficientes. Foi importante, mas é insuficiente para garantir uma representação adequada de mulheres. Então, impõe-se medidas mais eficazes para alcançar a paridade na Câmara, e o projeto de lei ele deve ser considerado apenas como ponto de partida e não como solução definitiva. E só antes daqui de finalizar, eu trouxe aqui a Olympe de Gouges, uma frase dela, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma escritora e ativista política, e durante a Revolução Francesa, ela lutou pelo direito das mulheres. E ela escreveu uma carta, na época da Revolução, uma declaração dos direitos da mulher, certo? Incluindo a mulher, porque a mulher não foi incluída, né, durante a Revolução Francesa. E ela escreveu, mas ela, por conta disso, ela foi guilhotinada, na época da Revolução Francesa. Então, ela escreveu que a mulher nasce livre, mantém-se igual ao homem em direitos, e as distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então é isso, obrigada. E aqui, gente, no QR Code tem as referências que eu utilizei, tá certo? Aí tem a Marta Nussbaum, tem a Nancy Fraser, tem Sartori. Obrigada. Eu não sei se você já ouviu falar disso, né, mas um dos grandes desafios do direito, e eu, principalmente que me segue no Instagram, né, eu pode ler sobre muita coisa. Na verdade, eu já leio muito mais fora do direito do que dentro do direito.
E acho que lá vem muitos ensaios assim. E um dos grandes desafios do direito é você conseguir ter cientificidade. Tipo assim, as vagas têm que ser 50%, tem que ser 40%, tem que ser 20%, tem que ser retirar isso, né? Tipo, a lei está falando agora em 20% das vagas. Aí você vai no CNJ, ele fala 40% de mulher. Tipo, o negócio está muito aleatório. Mas isso aí, existe pesquisa científica pura sobre isso, falando de direito, que é o seguinte. Depois eu posso te passar essa Eu só referência. dizer uma coisa, eu acho que eu não dei essa informação. As mulheres hoje, professor, nós somos mais de metade da população brasileira, Mas 51,5%. eu quero dizer, existe uma referência, existe uma pesquisa científica séria, consistente nesse sentido, que não é do direito. Uhum. Sempre que você tem um grupo minoritário, certo? Ele precisa cruzar o patamar de 30%, certo? Uhum. Para que ele pare de ser pensado como diferente. Então, por exemplo, você colocar 20% de vagas para as mulheres, Ai, deve ser é claro que 20% é melhor do que 17%. É. Mas não resolve o maior problema, que é o quê? Você olhar e ver que política é coisa de homem, o Congresso vai ser comandado por homem e a mulher ela é ali minoria. Mas existem pesquisas científicas muito claras que se você botar 30, você resolve o problema. E se existem várias coisas. Então, a comunidade chegar aos filhos japoneses. Se eles chegarem em 30% da comunidade, eles conseguem atuar política, eles conseguem se misturar. Então, isso é bem comprovado. Depois, se quiser mandar uma mensagem, a gente passa a referência. Eu quero saber. Pois é, eu estudo sobre Eu falo representação. isso. As coisas do direito, no chute. Né? Porque é diferente da engenharia. E tu pensa uma coisa, se tu pensar diferente, eu falo, vai fazer desse jeito. Aí vai cair, um dos dois vai cair. Mudando direito, não, né? Todo mundo pode ter uma opinião. Então, essas pesquisas que ela tem de fora do direito, elas são muito legais. E tem essa pesquisa dos 30%, que é de, eu acho que foi aqui embasou a lei de cotas. E aí eu acho que não esqueceu, porque aí a lei do já tem 20%, do CNJ É, 40%. mas tem pesquisa na sociologia sobre isso. E essa resolução que eu comentei de CNJ, ela só alcança os tribunais de segundo grau, né? Ela não alcança os tribunais superiores. Então, hoje a gente tem uma mulher, né, no STF. Nós só temos uma mulher. Eu fiz uma vez uma pesquisa na América Latina, né? E o Brasil só tem uma mulher, a Argentina estava sem nenhuma, mas a maioria dos outros países era bem aproximado entre homens e mulheres. É onde você ele tem uma regra. Fica mais fácil assim, né? Mas acho que Acho que o microfone vai tirar. Tá bem aqui. Certo? Opa, peraí, soltou aqui, né? Ixi, você nem colocou esse negócio. Pronto, pessoal. Eu acho que tem mais alguém aqui que vai apresentar presencial aqui na sala? Não? Então o resto veio para assistir, né? Ok. Então vamos lá. A gente tem aqui agora a apresentação do. Cadê o Zoom, hein? Ah, tá aqui. Pronto. A gente tem aqui a apresentação agora, que é do artigo, que é Eliane Maria Otaviano Martins, o Paulo Sena e a Patrícia Costa Belo, da Unifiel, que Estou é o aqui. papel do STF nas ADPFs 973 779 sobre a dignidade humana, ok? Sim, professor, como eu Você tenho vai medo de apresentar cair. por todos? Tem mais as suas coautoras estão aqui? Não, uma das minhas coautoras trabalha no Tribunal de Justiça, né? E a outra está dando aula nesse momento na pós-graduação. Então eu vou Perfeito, sozinho, Paulo. Então entendeu? você pode ficar à Então, professor, vontade aí, você tem 10 é, minutos, você está no eu não telão tenho. todo mundo, tá? Eu queria transmitir. Eu fico com medo de transmitir porque a minha internet está muito ruim, eu fico com medo de cair. Então, eu prefiro falar, jogar pela fala. Perfeito. O senhor quer me ajudar, então, para fazer a transferência, tipo,
online que chama. Ajudar em quê, Paulo? Professor, eu vou explicar novamente. Eu estou com a internet oscilando. Se eu colocar no meu computador para transmitir o folder, ou então eu posso entrar só com a fala, porque eu estou no meu aparelho de iPhone. Você pode entrar só com fala, não tem problema não. É mais fácil. É Boa mais tarde. fácil, tranquilo. Eu fico com medo de cair a conexão que estava péssima. Perfeito. Boa tarde a todos. Aliás, eu sou ex-aluno, quase mestrando pela Unifiel, de Osasco. A minha apresentação do mestrado é segunda-feira que vem, e justamente dentro desse quadro de alguns pontos que foram falados aqui de pessoas que me antecederam. Na íntegra, eu tenho dois artigos, professor. Um primeiro é esse, e o outro que foi informado que eu podia fazer uma emenda para apresentar o outro que não saiu na lista. Pode ser? Pode, estou aqui para resolver os problemas de vocês, né? Mas vamos dar prazo aí. Então, Peço o que. primeiro é o papel do STF nas ADPFs 973 e Paulo, 779. Paulo, eu só vou pedir um pouquinho que você controle mais ou menos o tempo, tá? Só Tá. porque a gente tem outro painel que vai começar às 16 horas nessa mesma sala. Então, se Sim, você puder terminar eu aí vou. mais ou menos uns 2 e uns 15 minutos, a gente Tá, fica consigo. limpo aqui para Tá, comentários e depois a gente avança. tá, tudo bem. Então, Perfeito. ok. Então, o primeiro artigo. Primeiro trabalho é o papel do STF nas ADPFs 973 e 779, por duas vias. Aqui foi falado muito sobre direito da mulher, parece que na minha visão só estou enxergando mulher nessa sala. Eu acho que eu sou o único homem que estou na minha visão, né? Alguém citou isso anteriormente. Mas a minha professora Eliane, ela é marítima, ela trabalha com direito marítimo, ela é minha orientadora da Unifiel, e ela está ciente da minha apresentação. A minha colega Patrícia trabalha no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Quando a gente fala sobre a questão da direito da mulher, sobre o direito que foi mencionado anteriormente, a minha fala em relação ao voto, em relação a cotas, a gente tem que lembrar muito bem, eu vou não anteriormente à Constituição, mas eu vou a 1901, quando o Código Civil, nem a Constituição era ainda, quando a Constituição permitia o marido de espancar a mulher na medida que ela não obedecesse. A mulher era tida como uma cadeira, como um objeto, como algo transferível que poderia ser vendido como um cavalo, como um coelho, dependendo da necessidade da família. O objeto que era vendido era a mulher. Eu estou falando de 1901, antes da Constituição Pombalina, depois. Baseado nisso, o meu trabalho ele também trata sobre a questão da violência doméstica e violência de gênero, e sobre a questão dos impactos que tem essas duas ADPFs, que tem uma relação muito grande com a questão da expressão disso que eu estou falando. Então, eu vou lá no meu mestrado, na apresentação, em 1946, na Constituição, onde Jorge Amado utiliza a crítica sobre o abuso e venda de mulheres na Costa do Cacau, baseado na lei de 1901, onde mulher não era tido como ser humano racional, era dado como incapaz. Sendo isso, depois de uma plenária no STF, a DPF 779, a ministra Rosa Weber utilizou as palavras, usou a literatura de Jorge Amado para comparar o assassinato da senhora Guedes Mendes, pelo dito cujo uma história muito comum em relação a Jorge Amado, que era o assassinato dela, que foi pega com amante, e o indivíduo utilizou o que a gente chama de legítima defesa da moral e da honra, que em 2013 foi levado ao plenário do STF, aonde um gaúcho assassinou sua namorada a facadas, a 25 facadas, por desconfiar da sua traição. Então, a Rosa Weber utilizou
esse conceito que estava lá em Jorge Amado, para dizer que não existe legítima defesa da honra na lavagem de sangue. É inapto, é inconcebível, é imoral, indecente, o que é feito hoje na questão do tratamento da mulher. É claro que a gente já evoluiu muito. Foi, se necessário, uma mulher ficar tetraplégica para que o Brasil entendesse que a violência doméstica, muitas das 89% a 90% é dirigida às mulheres, quando não são assassinadas. A Lei Maria da Penha só veio 20 anos depois que a Constituição reverberou sobre violência. Em nenhum momento a Constituição falou sobre violência doméstica. Apesar do princípio de igualdade, as mulheres no Brasil sempre foram tratadas com maneiras inferior, como algo subalterno, como algo explorador, profissão de mulher, professorinha de escola, dona de casa, e se quiser, se não quiser, fica na sua. Então, a DPF trata muito disso, né? Como eu disse, a Rosa Weber citou Jorge Amado no voto, quem quiser ver, sobre a sociedade misógina, racista, preconceituosa, sexista, desumana, na obra Gabriela, Cravo e Canela. Como eu tenho pouco tempo, aí tem a questão da 973 e a 779 sobre dignidade humana. A 779 ela trata sobre a questão do negro, a questão da negritude, a questão de tratamento específico das mulheres negras. Também foi uma arguição no STF, por o professor Hélio da Silva, onde nós tratamos a violência de gênero e a violência doméstica e o racismo estrutural como algo verbalizado, como algo natural, quando o STF assumiu que existe um racismo estrutural. E o sexismo, junto com isso, baseado nesses fatores, traz a literatura de Jorge Amado. Como eu tenho pouco tempo e eu estou fechando 6 minutos, eu vou falar sobre o segundo artigo, que é bem dentro da temática, dentro da minha pesquisa, que eu sou psicanalista, sobre os transtornos de personalidade, psicopatia e sociopatia no meio acadêmico e jurídico brasileiro. Na verdade, a minha especialização em relação à questão da psicanálise foi estudar sobre surto coletivo no meio do Tribunal de Justiça de São Paulo. O que me espanta, em alguns momentos, é que o meio acadêmico é um meio necessário para a sociedade, é um meio de conhecimento, mas também é um meio de exploração. E por que o meio acadêmico, o meio jurídico, é um principal meio de locação de surto coletivo, de suicídio? Porque a quantidade de trabalho é imensa. Porque se é advogado, trabalhar para o judiciário, você explora. Na verdade, existe uma exploração física, existe uma exploração mental, existe uma necessidade de sugar aquela pessoa até a última gota. Então, a gente pega professores da Universidade Federal de São Paulo totalmente desequilibrados, totalmente desconcertados e que se afastam simplesmente pelo estresse mental, pela questão de comportamento, pela questão de não ser respeitado o seu limite de aula. O professor hoje ele é obrigado a trabalhar horas a fio, sem parar, sem horário para comer, legitimamente um pelourinho. O judiciário brasileiro, na verdade, hoje, ele é o pelourinho. Ele é um pelourinho que um chicote que arranca o sangue do povo. Fora que o governo brasileiro não está nem aí, não está preocupado em nada, em nenhum momento, em diminuir a carga horária, aumentar a carga horária, explorar professor, jogar professor no limbo, sem necessariamente fornecer um tipo de equilíbrio muito menos financeiro, social e humano. Princípio da dignidade humana, artigo 5º da Constituição, baseado nisso. A questão da psicopatia é observada dentro do judiciário, não precisa nem ir longe, só preciso você dar um Google e ver que a psicopatia e a sociopatia, além do meio político,
É muito natural surto coletivo de juízes dentro da. Pode ver no Google, qualquer página, você vê os juízes surtando, mas você não percebe que aquela pessoa está simplesmente há 12 horas, 14 horas trabalhando. É um famoso pelourinho moderno. É a profissão menos valorizada desse país. É a profissão mais necessária, que se falou muito, meus colegas falaram sobre educação, sobre sala de aula, de direito, mas a saúde mental dos professores é necessária, porque eles estão de frente para a arguição, eles estão frente para as escolas, eles estão frente da batalha. Ser professor não é fácil, porque ele tem que cuidar da saúde mental dele e dos alunos. Esse é meus dois trabalhos, eu agradeço muitíssimo. Eu acho que eu cheguei ao limite dos 15 minutos e fico muito feliz pela segunda temática e pela primeira. E obrigado, professor. Obrigado, Paulo. Aguardo a crítica. Tenho só uma dúvida, e peço até, Sim, entre aspas, desculpa, porque eu não tive acesso ao seu trabalho, né? Completo. sim. Sim. Eu lhe Na mando, só sua botar o e-mail que visão, eu lhe mando. na sua visão, como é que você avaliou a postura do STF nessas ADPFs? Assim, foi uma postura crítica? Foi uma postura de validar como eles decidiram? Queria entender um pouquinho melhor isso aí. Então, vamos lá. Na questão da primeira DPF, que ela faz uma análise sobre a questão penal, sobre a questão da lavar a honra com sangue, da violência, na verdade, o maior estupro que é feito não é no sexo feminino, é na Constituição. É rasgar a Constituição e colocar no limbo as mulheres. Porque, assim, da onde o advogado tirou que matar uma pessoa simplesmente pelo fato da mulher não querer ter relacionamento com ele, que matar é algo legítimo. Na verdade, ele usou 1901, o artigo, que autoriza o homem a espancar, o homem a colocar a mulher porta fora, a tratar ela como animal. E Jorge Amado fala isso lá em 1946, no Gabriela Cabra e Canela, e no Teresa Batista Cansada de Guerra, uma mulher que foi trocada por 6 cabras. Entende? Criticado, racionalizado. E o outro artigo, eu acho que vou falar até uma palavra, eu acho que é até nojento a gente falar na palavra racismo, porque tratar a pessoa inferior, a população negra desse país como inferior ou como subalterno, é você jogar por debaixo do tapete a história de 300 anos de escravidão. E a gente não superou ainda as questões do respeito e da dignidade humana. A pessoa negra, ela tem a mesma capacidade e ela tem os mesmos direitos constitucionais e de 1988 e de 46. Só que as pessoas insistem, tem dois focos nessas DPFs: a mulher e o negro. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado por ter atendido aí ao tempo, para a gente não estourar aqui. Agradeço aí pela colaboração. Doutor Deilton Ribeiro Brasil, nosso último apresentador, diretamente de Itaúna. Doutor Deilton, eu conheço Itaúna aí, viu? Eu fiz meu Ó, doutorado na PUC Minas, morei ah, 7 anos em Minas Gerais e participei de encontros aí em Itaúna com a professora Flaviane Magalhães Barros, minha orientadora, muito bem. doutor José Luiz Bolzan de Moraes, que foi meu orientador no pós-doutorado. Sim, Fizemos reuniões aí em Itaúna, então seja bem-vindo. Um muito abraço aí obrigado. para o povo mineiro. Muito obrigado. E nós estamos esperando que você retorne, então, à Universidade de Itaúna para nos visitar. Vai ser muito bem-vindo. O senhor Bom, tem aí 10 minutos, professor, para poder falar sobre o seu artigo e depois a gente vai ouvir as considerações, ok? perfeito. Eu vou estar, então, aqui compartilhando o meu PowerPoint. É, deixa Perfeito. Está eu... no telão aqui, quando o senhor Ah, compartilhar, todo mundo aqui vai conseguir ver. ótimo. Então, eu vou aqui apenas, eu vou printar apenas para os registros. Perfeito. Agora já podemos começar.
Eu vou estar aqui, então, trazendo uma pesquisa que eu estou desenvolvendo. Como bem o professor Carlos Marden disse, o meu nome é professor Deilton Ribeiro Brasil, da Universidade de Itaúna, em Minas Gerais, que fica a uns 90 quilômetros da capital mineira, que é Belo Horizonte. O artigo, o título está em inglês, eu pretendo desenvolver o texto em língua inglesa, mas aqui nesse momento farei a apresentação em língua portuguesa. É sobre o acesso à justiça e a efetividade dos direitos das pessoas idosas nos termos da lei brasileira, que é o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. Bom, então aqui fazendo uma breve introdução, nós vamos ver que a pesquisa, o estudo, ele analisa o acesso à justiça como instrumento fundamental para assegurar a efetividade dos direitos das pessoas idosas previstos no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no Estatuto da Pessoa Idosa. A investigação, ela parte da compreensão de que o reconhecimento jurídico dos direitos necessita ser acompanhado de mecanismos capazes de proporcionar uma proteção judicial efetiva, tempestiva e materialmente igualitária. O objetivo geral da pesquisa consiste em examinar se as garantias estabelecidas pela Lei 10.741 de 2003 são capazes de promover um acesso efetivo, tempestivo e substancialmente igualitário à proteção judicial das pessoas idosas. Especificamente, busca-se identificar as principais barreiras jurídicas e práticas encontradas no sistema de justiça e avaliar a contribuição da prioridade processual, dos mecanismos institucionais de proteção e de uma interpretação orientada pelos direitos fundamentais. Então, a problematização se constitui o seguinte: a pesquisa procura responder em que medida o Estatuto da Pessoa Idosa consegue transformar o reconhecimento formal do acesso à justiça em proteção jurídica efetiva, capaz de responder às vulnerabilidades e necessidades relacionadas ao envelhecimento. A problemática evidencia, portanto, a necessidade de distinguir a existência formal dos direitos de sua efetiva concretização. A previsão normativa somente alcança sua finalidade quando o sistema de justiça oferece condições reais para prevenir, interromper e reparar violações. Então, a minha hipótese de pesquisa, ela sustenta que, embora o Estatuto da Pessoa Idosa estabeleça importante estrutura normativa de proteção, as garantias formais e a prioridade processual não são suficientes isoladamente para assegurar o efetivo acesso à justiça. Sua concretização depende também da superação de barreiras informacionais, econômicas, tecnológicas, institucionais e de acessibilidade, bem como da atuação coordenada dos órgãos do sistema de justiça e das instituições responsáveis pela proteção dos direitos da pessoa idosa. A metodologia utilizada, então, para verificar a hipótese apresentada, utiliza-se o método hipotético dedutivo, partindo-se da proposição de que a existência de proteção normativa por si só não é suficiente
para assegurar o acesso efetivo à justiça das pessoas idosas. Os procedimentos metodológicos compreendem pesquisa qualitativa, documental, bibliográfica e jurídico-dogmática, fundamentada na Constituição Federal de 1988, na Lei 10.741 de 2003, nas garantias processuais pertinentes e na literatura sobre acesso à justiça, direitos fundamentais e vulnerabilidade. E aqui eu destaco o artigo 71 do Estatuto do Idoso, que assegura prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais quando figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância. E interessante também que a legislação estabelece ainda prioridade especial entre as pessoas idosas para aquelas com mais de 80 anos. Essa garantia representa importante mecanismo de concretização do acesso à justiça, sobretudo porque o fator tempo pode assumir especial relevância na tutela dos direitos da pessoa idosa. Entretanto, os resultados da pesquisa demonstram que a mera aceleração processual não é suficiente para assegurar uma proteção jurídica substantivamente efetiva. Nós temos ainda o artigo 74, que atribui ao Ministério Público importantes funções de proteção, entre elas instaurar inquérito civil, ação civil pública e adotar medidas judiciais e extrajudiciais destinadas a assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias legais da pessoa idosa. Essa dimensão institucional confirma que o acesso à justiça não depende exclusivamente da iniciativa individual. A atuação coordenada do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, serviços de assistência jurídica e instituições de proteção social pode ampliar a prevenção, a proteção e a efetividade dos direitos assegurados pelo Estatuto. Com isso, já nas minhas conclusões, aqui destaco que a pesquisa ainda está em andamento, são as conclusões preliminares. A pesquisa ela permite concluir que o acesso à justiça não deve ser compreendido apenas como possibilidade formal de ingresso no sistema judicial. Ele constitui uma garantia fundamental de natureza substantiva, cuja efetividade exige condições concretas para o exercício e a proteção dos direitos. Nesse sentido, os artigos 71 e 74 do Estatuto da Pessoa Idosa demonstram que a efetividade envolve tanto instrumentos processuais de prioridade quanto mecanismos institucionais de tutela. O acesso efetivo à justiça constitui, portanto, condição essencial para assegurar dignidade humana, autonomia, igualdade, participação e pleno exercício dos direitos das pessoas idosas. Com isso, eu termino aqui a minha apresentação. O meu muito obrigado. Aqui tem os meus contatos e devolvo a palavra ao ilustre doutor Marden para a continuidade dos trabalhos. Professor Deilton, obrigado. Eu tenho só uma dúvida, na verdade, que eu queria ouvi-lo. O senhor acredita que seria necessária alguma mudança legislativa para atender o que o senhor vai defender no seu artigo, ou o senhor acha que a legislação já é suficiente e realmente a prática das instituições ligadas ao sistema de justiça é que teria que mudar? Tem alguma conclusão nesse sentido, assim?
Olha, assim, eu estou fazendo as minhas leituras, mas eu vejo que nós temos um arcabouço jurídico muito bom em relação à proteção da pessoa idosa. E essa é uma preocupação, porque nós já temos dados que, a partir de 2030, o Brasil não será mais considerado um país de jovens, né? A população está envelhecendo. Isso implica dizer que uma grande parte da população, né, já está ingressando nessa faixa etária dos 60 ou acima dos 60 anos. E essas questões que envolvem o idoso, realmente elas precisam ser olhadas com muito cuidado. O Estatuto do Idoso já está vigente há alguns anos, mas eu acho que ainda não se dá ou não se aplica a importância que o Estatuto representa. Então, nós temos uma estrutura, um arcabouço jurídico bom, mas ainda não é efetivo, né? Na prática, ainda não é efetivo. Eu acho que tem que haver uma maior coordenação entre as instituições e, sem dúvida alguma, políticas públicas voltadas para essa faixa da população que já está se tornando significativa, né? Com a longevidade, né? Com a evolução da medicina, as pessoas estão vivendo mais, então elas têm que viver mais com saúde, com dignidade, com autonomia, e isso tem que ser debatido, principalmente aqui na academia, nesse espaço acadêmico. Professor, eu posso fazer uma pergunta para o colega? Lógico, um prazer, e inclusive também de Professor, revê-lo, doutor, ainda que virtualmente. obrigado. Pode falar, Professor, eu tenho uma música de saída. uma coisa muito clara, assim. Apesar de que sabe, entender que seu trabalho é um trabalho muito qualificado, né? E o tema é muito bom, mas a gente tem que lembrar uma coisa. Tem duas coisas no Brasil que não foi falado aqui e que foi tocado. O que eu quero dizer? Quando a gente fala, por exemplo, de violência a idoso, a gente tem que notar que tem estados, tem cidades e tem estados que não tem nem delegacia de atendimento à mulher e muito menos ao idoso. Eu posso citar um estado aqui, que eu visitei uma cidade do Amapá, que não tem nem defensoria pública. Se não tem defensoria pública, não tem menos Então, assim, eles não sabem o que é delegacia do idoso, porque o orçamento participativo de me perdoa quem é correligionário do tio Bozo tirou o dinheiro das delegacias, né? Então, o orçamento para delegacia é zero. Até hoje é zero. Então, assim, não dá para falar em dignidade humana nos estados do norte do Brasil e muito menos no interior do Maranhão e interior do Pará, né? O idoso não é um estorvo. Mas enquanto o Estado não se manifesta, a prefeitura também não pode fazer nada. Quem tem que manter o dinheiro é o Estado, é a União, né? Eu vou repetir. Tem cidades que não têm defensoria, que não tem uma delegacia da mulher e muito menos a delegacia do idoso. Eu não vou falar o nome da cidade aqui, que corre o risco de alguém na sala conhecer a cidade e me criticar. Foi essa a minha opinião. E Ah, sim. E em 30 segundos eu gostaria de responder dizendo o seguinte: a pesquisa, e inclusive isso eu vou deixar bem claro nas minhas conclusões, ela tem limitações. E a primeira limitação da pesquisa, porque ela é uma pesquisa bibliográfica, ela não é uma pesquisa empírica, porque a pesquisa empírica implicaria em entrevistar pessoas entrevistar autoridades dos órgãos envolvidos, né? E isso não está sendo feito. Então, a pesquisa tem essa limitação. Mas o que eu julgo importante é debater esse assunto. Então, realmente, nós temos uma estrutura jurídica boa, mas falta efetividade, coordenação e políticas públicas. Muito obrigado. Perfeito, professor. Pessoal, queria agradecer a todos. Vou deixar aqui no mute a câmera desligada para a gente encerrar essa sessão.
para quem vai continuar. Daqui a pouco vão abrir a sessão das 16 horas, tá certo? Obrigado a todos. Eu vou parar aqui o online enquanto o pessoal continua. Obrigado.